muito aguardada por diferentes setores da economia. Em 2023, o assunto se tornou prioridade para o governo. O sistema tributário, avaliado como complexo e ineficiente por muitos especialistas, passa por uma proposta de simplificação. Em meio a discussões sobre o tema, o Correio Brasiliense, o jornal mais tradicional do Distrito Federal, recebe hoje especialistas da economia e da indústria para analisar e debater sobre o nosso sistema tributário. Aqui abordaremos aspectos como emprego, renda e a nova economia do país, além da importância da mudança da tributação para o segmento industrial. Este evento tem a parceria do Conselho Nacional do SESI. A entidade tem papel fundamental na gestão do SESI, sendo responsável por estabelecer as diretrizes, coordenar as ações, programas e metas, além de aprovar e fiscalizar seus orçamentos e respectivas execuções. Tem um importante papel de estabelecer parcerias, promover o debate de temas centrais para a indústria e contribuir com projetos e convênios com entidades da sociedade civil, buscando melhorar as condições dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, em especial o da indústria. Para contribuir com esse debate, apresentamos o evento Reforma Tributária e a Indústria. Acompanhe-nos pelas redes sociais do Correio Brasiliense. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e site oficial do jornal. Eu sou Andréa Analini, comunicadora institucional do Correio Brasiliense, e hoje serei sua mestre de cerimônias. Para a abertura do nosso evento, Correio Debate Reforma Tributária e Indústria, convidamos, nesse momento, o senhor Guilherme Machado, presidente do Correio Brasiliense. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a honra da presença do excelentíssimo senhor presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, do excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do presidente do Conselho Nacional do SESI, Sérgio Nobre, do meu companheiro e amigo Jamal Bittar, presidente da FIBRA, meu companheiro e amigo José Aparecido, presidente da FEComércio, Andréa Marcela, secretária de Competitividade Política e Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Mário Sérgio Teles, gerente executivo de Economia da CNI, José Luiz Loreto, economista e professor da Universidade de Brasília, Altair Garcia, mestre e doutor do DIESE. Em nome dos meus amigos Jamal e Zé Aparecido, cumprimento todos os representantes de entidades e, em nome do nosso presidente, seletivo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Eu gostaria de ressaltar essa postura que o nosso Correio Brasiliense vem adotando, isso já há alguns anos, mas agora de forma mais enfática, que é não colocar, né, o pensamento, a posição do Correio Brasiliense sobre os temas mais relevantes do país, mas sim, nesse momento dessa disputa acirrada, desse grande donos da verdade, né, de abrir espaço para discussões amplas de temas importantes e fundamentais para o nosso país. Então, nos últimos anos, readaptamos esse nosso auditório para se tornar um estúdio digital para que pudéssemos alcançar de forma mais efetiva e mais eficiente, dentro dessa nova era digital, né, mais pessoas, mais leitores, mas pessoas ansiosas por informações de credibilidade e seriedade. Hoje,
gostaria de ressaltar, né, que nos últimos dias, hoje estamos aguardando ansiosamente, né, a decisão sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal, né, que foi uma luta que o Correio arrebatou para defender os interesses da nossa capital federal. Porque se temos estados, né, no Brasil que são portas para o turismo, portas para a economia, né, Brasília é a nossa sala de visita. Né, Brasília é de todos os brasileiros. Então, ficamos na torcida para que todos os esforços, debates para o esclarecimento da sociedade sobre esse tema sejam hoje contemplados com a retirada do Fundo Constitucional. Mas hoje o nosso tema é reforma tributária. A reforma tributária, ela promove a justiça fiscal, ela simplifica o sistema tributário, ela estimula a formalização e o combate à sonegação. Mas eu gostaria apenas de ressaltar que, principalmente, ela reduz as barreiras para as atividades empresariais, incentivando o empreendedorismo, o consumo e impulsionando a geração de empregos, produção e renda. Isso que nosso país precisa. Esse país precisa caminhar mais forte, mais coeso, né? E o Correio Brasiliense, mais uma vez, abre esse espaço para quê? Para que, junto ao nosso grupo de jornalistas de altíssimo nível, né, que o Correio Brasiliense sempre faz questão de manter uma equipe de altíssimo nível, com representantes fora do Brasil. Hoje teremos a participação do Vicente Nunes, que é o nosso representante para a Europa. Para quê? Para que a gente abra espaço para que as pessoas, trazendo, né, utilizando da força dessa marca do Correio Brasiliense, da credibilidade do Correio Brasiliense, trazer expoentes do nosso mundo político, do nosso mundo empresarial, para que possam, de forma plural, né, levar aos nossos leitores e consumidores de informações importantes e de qualidade para a formação de uma opinião séria, concisa, verdadeira. Muito obrigado a todos e que tenhamos todos um excelente debate. Muito obrigado. Dando sequência, convidamos o senhor Wagner Freitas, presidente do Conselho Nacional do SESI. Por gentileza. Muito boa tarde a todos, a todas, a todes. Muito boa tarde, Arthur Lira, deputado, presidente da Câmara dos Deputados. Muito boa tarde, muito agradecido pela presença. Agradecer também demais a presença e dar o meu boa tarde para o nosso presidente da República, Geraldo Alckmin, representando aqui o presidente Lula, e também aqui como ministro da Indústria e do Comércio. Eu queria também fazer um agradecimento, uma boa tarde especial a algumas pessoas que se encontram aqui no nosso auditório, cumprimentar meu amigo Jamal, presidente da FIBRA, Federação das Indústrias de Brasília. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar meu amigo e companheiro de longa data, Jaci Afonso de Mello, presidente do Partido dos Trabalhadores, aqui em Brasília, pela presença. Cumprimentar, com muita distinção, outro amigo de longa data, sindicalista, tanto quanto eu, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, deputado federal, relator também, né, de uma das questões importantíssimas que nós vamos discutir com o tempo, que é o orçamento da União. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário Reforma Tributária e a Indústria. Na minha posse, no mês de março,
passado, eu disse que as portas deste Conselho estariam sempre abertas para os industriários, para o governo e para os trabalhadores e trabalhadoras, para o diálogo aberto, sincero e produtivo. Porque esse é o melhor método para construir, apoiar ou aperfeiçoar propostas ou projetos, sejam eles de qualquer natureza, e mais ainda quando esses projetos dizem respeito a todo o país, como é o caso da reforma tributária. A realização desse seminário é um primeiro passo nessa direção, e muitos outros virão, sempre com a intenção de contribuir, ouvir e elaborar propostas que olhem para frente, buscando construir um Brasil grande, moderno, inserido na economia global e com justiça e inclusão social. Hoje, a nossa economia já mostra, presidente Alckmin, estar entrando em um momento especial, a despeito daqueles que olham para trás e só enxergavam catástrofes. A inflação está sob controle e com viés de baixa. O dólar entre 2% e 2,5%, e o reconhecimento internacional também começando a chegar. Esse momento especial é o ideal para a retomada do desenvolvimento sustentável, social e ambientalmente com distribuição de renda. Importante. E a retomada do desenvolvimento só será possível com a superação do processo, meu amigo Jamal, de desindustrialização do país e uma forte agenda de reindustrialização do país. Essa é uma agenda do país e que não pode ficar refém de setores ou grupos ideológicos. É uma agenda soberana à reindustrialização. O Brasil sempre teve muita sabedoria de aproveitar esses momentos de refinição das forças mundiais. Nós temos energia, temos recursos, estabilidade institucional, construída com muita luta dos que estão presentes aqui, mesmo passando por uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Mas nós temos, e que bom que temos, Guilherme, estabilidade institucional, judicial e democrática. Temos uma história industrial, trabalhadores e trabalhadoras capacitados e muitos outros que podem facilmente ser formados. O que precisamos agora é nos unir e aperfeiçoarmos nossos mecanismos legais para capturar as oportunidades que esse momento o mundo nos oferece. É nesse contexto que a reforma tributária se insere. Há anos que falamos sobre o quanto o nosso sistema tributário é atrasado e injusto social e economicamente. Enquanto nos países do G20 e mais desenvolvidos, a base de arrecadação é 1/3 no consumo, a nossa é 2/3. Enquanto a renda e a propriedade aqui respondem apenas por 1/3 da arrecadação, quanto nos mesmos países ela representa 2/3. Esse é o nosso maior desafio. Construir um sistema tributário moderno que nos coloque no mesmo patamar dos países da OCDE e do G20, em termos tributários. Essa mudança que a reforma tributária pode nos oferecer, com certeza vai deixar a nossa indústria mais competitiva, amigo Silvio, presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso. E por isso deve ser uma prioridade. Para usar uma palavra da moda, ela é o arcabouço da soberania, de soberania nacional que precisamos, para que a neoindustrialização seja a âncora de um processo maior de desenvolvimento sustentável e duradouro.
Por isso, a importância do debate e da busca do consenso ou da maioria sólida para consolidar esse projeto, que não é da indústria, é um projeto de país. O conceito da reforma tributária em debate hoje no Congresso Nacional, presidente Lira, representa um avanço significativo em relação ao modelo que temos hoje. Ao propor a junção de grande número de impostos estaduais e federais que temos em apenas 2 tributos, ela simplifica as operações das empresas, deputado Reginaldo, aqui presente, reduz a burocracia, combate e dificulta a guerra fiscal, que só nos traz prejuízos à coletividade e facilita a fiscalização, reduzindo a sonegação e a famigerada corrupção. Aliado a essas medidas, a criação de um fundo de compensação para os estados, ela garante que o processo de desenvolvimento seja igualitário em todas as regiões, estado e municípios do país. Isso é extremamente importante, deputado Reginaldo e meu amigo lá das Minas Gerais. Ao tributar o consumo no destino, esse eu acho que é a grande tarefa da reforma, a reforma desonera a cadeia produtiva, propiciando a indústria desonerada possa ter mais capital para investimentos, ao mesmo tempo que o consumidor possa ter mais acesso aos bens por ela produzidos, e, com isso, um círculo virtuoso que nos leva a mais industrialização e mais tecnologia. No entanto, mais desafios nos colocam à frente com a necessidade de que a reforma tributária também avance num segundo momento, para que a renda e a propriedade possam ser a maior base da nossa arrecadação, e não o consumo. E que a progressividade do imposto de renda seja mais justo e efetivo, desonerando os trabalhadores e trabalhadoras de baixa renda e a nossa classe média. É preciso tributar os dividendos. É preciso tributar os dividendos. Acabar com a isenção de juros sobre capital próprio e redistribuir a tabela do imposto de renda para aqueles que têm mais renda paguem mais impostos. Não é justo e nem saudável para o país que um trabalhador com renda entre 5 e 15 mil reais mensais pague o mesmo percentual de imposto que um executivo que ganha 300 mil mensais. Esse método de arrecadação, já aplicado por todos os países desenvolvidos da OCDE e do G20. Dessa forma, teríamos maior justiça social e distribuição de renda. Com essa desoneração, o consumo vai se ampliar e a indústria vai produzir mais, os empregos vão aumentar e podemos ter uma economia saudável para todos os brasileiros e brasileiras. É por isso que reafirmo, esse não é apenas um debate de projetos de A, B ou C. Ele é um debate de projeto do país. O presidente Lula, com a sua visão de estadista, sabe que o Brasil precisa recuperar o espaço que já foi seu. A nossa elite política, econômica, sindicalistas, movimentos sociais, acadêmica e empresarial tem a obrigação de fazer esse debate, que a nova ordem mundial que está surgindo exige de nós. Nós aqui, no Conselho Nacional do SESI, estaremos contribuindo com toda a nossa energia nesse debate para destravar o país e para colocá-lo no trilho da nova industrialização. Que nós estejamos preparados para que o Brasil seja, além de um celeiro do mundo, seja um parque industrial do mundo, Jamal. As duas coisas não precisam ser excludentes. Muito obrigado
e aproveitem muito os nossos debates. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Arthur Lira, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma grande satisfação poder estarmos aqui, presidente Alckmin, que nos proporciona essa honra de dividir este painel de abertura, no exercício da presidência da República, ministro da Indústria e do Comércio. E ali eu vi a plateia atenta, presidente, é o sinal mais claro da sua simplicidade, que é a beleza sempre das suas meias. As moças ali comentavam e na leitura labial eu peguei um pouco. Queria saudar o meu amigo Freitas Wagner, amigo de longas datas e que hoje, no Conselho do SESI, fez aqui uma explanação muito apropriada, atualizada, e quero dizer, Wagner, que muitos assuntos que foram tratados aqui nas pautas e nas condicionantes que você invocou, a Câmara já votou. A Câmara já votou taxação de dividendos, a Câmara já votou o imposto de renda mais justo, com diminuição de taxa para as pessoas jurídicas. A Câmara já se debruçou sobre o debate do taxação de juros de capital próprio. Essas diferenciações na legislação tributária do país, elas precisam ter um fim. Queria saudar também o Machado, o Guilherme, que aqui, em nome do Correio, queria agradecer pelo convite e saudar a todos que fazem parte do Correio Brasiliense. Iniciativa esta do Correio que visa fomentar esse debate público oportuno e que nós estamos aqui em vias de finalizá-lo. Eu espero que com a ajuda de todos os brasileiros que têm responsabilidade com esse tema na Câmara dos Deputados, saudar aqui os parlamentares, deputados federais que estão presentes, em nome do Reginaldo Lopes, que foi o coordenador do grupo de trabalho que findou o estudo, que vai ser colocado em discussão e votação no início de julho, saudar a todos os parlamentares, a todos os representantes de sindicato, a todos os partidos, a todos os empresários, presidentes, jornalistas, a todos que se fazem aqui presentes. Nós alcançamos, presidente Alckmin, um grau de maturidade na discussão da reforma tributária na Câmara dos Deputados que nos deixa a todos muito otimistas com relação ao resultado que vai ser colocado na conta e à prova de todos. Não é o presidente da Câmara, não é o relator da reforma, não é o presidente do grupo, não é um líder partidário, mas um trabalho de todos. Todos os setores precisam estar envolvidos nessa discussão. Vai ser uma matéria importantíssima que alcançará, mudará para melhor os rumos do nosso país e a vida de cada um dos brasileiros. Nós estamos num ponto de uma oportunidade única, depois de quase 60 anos de discussão, de tentativas. Falava com a jornalista do Estadão essa semana, ela dizia que já tinha feito 15 coberturas de tentativas de votação de reforma tributária. Todo mundo fica muito cético com relação a isso. Mas eu, na minha maneira de conduzir, de conversar com os líderes, a gente procura ir sempre esmiuçando, destrinchando, dando oportunidades para que todos opinem e possam ter essa discussão bastante facilitada. E isso pode nos dar, eu não tenho dúvidas disso, um fator agregador dessa discussão para que a gente tenha, na primeira semana de julho, se Deus quiser, um resultado positivo na Câmara dos Deputados e que esse possa seguir para o Senado Federal. No último dia 6 de junho, nós tivemos o encerramento do grupo de trabalho da reforma tributária, com a apresentação do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, com as diretrizes básicas do texto da reforma. Não pretendo, lógico, aqui entrar nos pormenores, o que deixo para os nossos debatedores de hoje. Cumpre assinar que a proposta não aumentará a carga tributária e deverá promover uma forte e significativa simplificação do sistema atual de substituição,
de 5 tributos sobre o consumo, que são o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, por 2 impostos. Um imposto sobre o valor agregado e o imposto seletivo a ser cobrado de atividades prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Além dos amplos benefícios advindos da simplificação, principalmente o critério da segurança jurídica, fator determinante para o crescimento desse país, a entrada de recursos internacionais, os investimentos mundiais, a segurança para as empresas, a indústria, o custo que será reduzido no cálculo dos impostos devidos, será o nosso maior legado. E eu, como presidente eventual da Câmara dos Deputados, divido essa responsabilidade e esse bônus com todos os que irão trabalhar, presidente Alckmin, para que a gente possa conseguir, ao final, ter esse intento. Nós vamos trabalhar para a reforma tributária possível. Ninguém tem ilusão de fazer a ideal, ninguém tem a ilusão de fazer a ótima. Nós vamos fazer a possível. Se nós simplificarmos, reduzirmos os custos, dermos segurança jurídica, em muito nós vamos ter contribuído no nosso papel para o desenvolvimento do nosso país. Sobre um dos aspectos cruciais, a não cumulatividade plena, com aproveitamento integral dos créditos tributários, em tempo razoável e eliminação dos resíduos tributários. Estes aspectos representam um tão necessário fôlego para a indústria nacional, há décadas sufocada pelo vigente sistema tributário e prejudicada na disputa com os seus concorrentes estrangeiros. Não há dúvida de que o setor industrial, foco desse debate, é fundamental para a prosperidade de qualquer povo. Não se conhece uma nação que tenha atingido um grau de desenvolvimento econômico e social sem ter uma indústria forte. O setor secundário integra os demais segmentos produtivos, gera empregos e empregos de qualidade, com capacitação, segurança e boa remuneração, e, acima de tudo, impulsiona e dinamiza a economia. Na contramão de sua importância para o país, assistimos a um processo de desindustrialização, com a gradual redução da participação da atividade no produto nacional. Um dos grandes culpados, como dissemos, é o sistema tributário brasileiro. Incontestavelmente, e aí eu penso que quase que unanimemente, né, um dos mais complexos, sinuosos, burocráticos e caros do mundo. A expectativa geral é que a não cumulatividade da proposta dê um grande impulso para a indústria nacional. Além disso, a proposta desonera o investimento, a mola do crescimento econômico, o que constitui mais um elemento de impulso para a indústria, atividade intensiva de investimento. O que se pretende é que a indústria nacional esteja mais perto de alcançar a paridade de forças com a indústria estrangeira, habilitando-a a competir no mercado doméstico com os produtos importados e no mercado internacional por meio de exportações. Gostaria, claro, de encerrar esta breve intervenção reiterando os cumprimentos ao Correio Brasiliense e desejando sucesso aos debatedores do evento. Quero reafirmar, portanto, e antes de encerrar, o compromisso claro, transparente e inequívoco de pautar, é a minha obrigação e meu compromisso, de pautar a reforma tributária no plenário, que é a casa e o órgão soberano da Câmara dos Deputados, na primeira semana do mês de julho. Será um acontecimento que eu espero seja histórico para esse país, com um grau de amadurecimento desse tema. O nosso povo merece o empenho de todos para a aprovação desta medida capaz de galvanizar o crescimento econômico e a geração de emprego e renda para os brasileiros. Por fim, presidente Alckmin, depois de uma reunião hoje com os líderes partidários, o relator Aguinaldo Ribeiro, nós e alguns governadores, nós tomamos a iniciativa e estamos colocando ela em prática no dia de hoje, de fazer um convite da parte federativa do Brasil. Os senhores governadores dos 27 estados estarão sendo convidados para vir à residência oficial da presidência da Câmara na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, junto com os seus secretários da Fazenda, para que a gente possa dar unidade na discussão federativa da reforma tributária, para que a gente discuta se vai ter
Fundo de Desenvolvimento Regional ou não, qual é a fonte, como se dividirá, quais são os problemas dos estados do Centro-Oeste, que são estados exportadores, como a reforma vai ser o alvo no consumo, esses estados se preocupam, e é natural, como se preocupam os estados do Norte, como se preocupam os estados do Nordeste, como se preocupam os estados do Sudeste e do Sul, todos com as suas peculiaridades. E essa reunião, eu penso, que será decisiva agora na quinta-feira, para que parte da reforma, parte federativa, ela esteja afinada, com todos os governadores pensando, lógico, nos seus estados, mas principalmente num Brasil mais igual, mais simples e mais próspero. Com relação à outra parte das iniciativas privadas, nós estamos muito atentos. E setores absolutamente imprescindíveis para o desenvolvimento brasileiro, como saúde, educação, serviços, o agronegócio, talvez o transporte público, que atinge problema grave nas grandes cidades e metrópoles desse país, tenham a obrigação, por parte do legislador, de ser tratados com especificidades, como são tratados mundo afora. E é importante que o empresariado, que a indústria entenda que alguns setores têm que ser tratados com especificidade, senão nós não temos apoio mínimo, nem de início da tramitação dessa matéria no plenário da Câmara dos Deputados. E, como eu disse no meio da nossa fala, nós vamos fazer, com a ajuda de todos, uma reforma tributária possível, mais justa, mais igual, menos burocrática, mais simplificada e mais humana para o povo brasileiro. Muito obrigado por todos a participação. Nesse momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, cumprimentar o nosso anfitrião, Guilherme Machado, presidente do Correio Brasiliense, Wagner Freitas de Moraes, presidente do Conselho Nacional do SESI, os deputados Reginaldo Lopes, que coordena o grupo de trabalho sobre reforma tributária, deputado Luiz Carlos Mota, deputado Luiz Antônio Correia, o Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias aqui do Distrito Federal, o José Aparecido da Costa Freire, presidente da FEComércio, Andréa Macera, secretária de Competitividade e Política Regulatória do MIDIC, amigas e amigos. Primeiro, agradecer o convite, presidente. Uma alegria vir aqui ao Correio Brasiliense e discutirmos essa que é a mãe das reformas, reforma importantíssima, que é a reforma tributária. O presidente Lula foi à Itália, terá um encontro com o Papa Francisco, depois irá à França com o presidente Macron e, por isso, com alegria, venho aqui representá-lo e trazer aqui uma palavra. Se nós formos verificar o nosso país, da década de 30 até a década de 70, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, em média 5% ao ano. Eu fui prefeito na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano. De 80 para cá, passou a ter um crescimento menor, média de 2%. O que aconteceu? Que o país que mais crescia no mundo passou a ter um crescimento menor. O Brasil ficou caro antes de ficar rico. Geralmente, depois que fica rico, fica caro, mas nós ficamos caros antes de ficar rico. E perdemos competitividade. Então, o mercado interno, que responde por 65% do PIB, por isso o presidente Lula aumenta o real do salário mínimo, isenção de imposto de renda até 2 salários, um conjunto Bolsa Família com acréscimo, sempre procurando estimular a economia e o mercado interno. E ficou caro para exportar. Você não consegue exportar
valor agregado. Exporta soja, minério de ferro e petróleo bruto. Não é gasolina nem diesel, mas petróleo bruto. Então, é necessário ir na causa dos problemas. Há um princípio em medicina que diz sublata causa toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Então, é preciso agir nas causas. E aí uma agenda de competitividade. Não tem uma bala de prata, mas você tem um conjunto de tarefas que passam pela educação de qualidade, especialmente educação básica, passa pela política cambial, e hoje nós temos um câmbio competitivo. Quando era 1 para 1, dólar real, você acaba com a indústria, é muito mais barato importar. Hoje é um câmbio competitivo, R$ 4,80, R$ 5,00. Passa por desburocratização. Nós temos uma cultura cartorial de criar regra, criar custo permanentemente. É preciso simplificar as coisas. Quero até dar um exemplo. Exportação de frango para Reino Unido e União Europeia pagava R$ 166 de taxa por licença de localização. Nós zeramos, não paga mais nada, 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 e é tudo digital. Então, simplificar, desburocratizar, acordos internacionais. O Mercosul tem acordo com Israel e Egito, isolado. Acordos internacionais são fundamentais. Nós podemos ampliar o comércio exterior. Custo de capital. Se eu pago 10% de juros real, o meu concorrente, os juros dele é negativo, como é hoje na União Europeia, nos Estados Unidos, como é que eu vou competir? Custo de capital é fundamental. E o principal de todos, né, logística. Num país que é o 5º maior do mundo, um município brasileiro, Altamira, no Pará, é maior que Portugal, dos 5.570, logística. E fundamental, o sistema tributário, que, aliás, é impressionante, né? Eu até anotei um dia desse, o bombonzinho era dobradinho, né? Agora virou meio encapadinho, porque ele deixou de ser chamado de bombom para ser chamado de wafer. Ao invés de pagar IPI de 5%, paga 0%. Em São Paulo, o ICM, se o cavalo for puro sangue, ele não paga imposto. Se for puro sangue inglês, paga. É um negócio. A água sanitária, se for só água, não paga. Se tiver algum odor, 30%. É um manicômio verdadeiro tributário, que é a necessidade de simplificar. Acho que o presidente Arthur Lira colocou bem. O debate está maduro e tem que ser agora. Não pode perder o primeiro ano. Reforma constitucional, PEC, tem que ser no primeiro ano. Se perder o primeiro ano, você já começa a ter dificuldade. Está bastante madura. Nós temos uma conjugação aí de esforços. O presidente Lula empenhado, o ministro Fernando Haddad empenhado, todo o governo, o presidente da Câmara empenhadíssimo, o presidente do Senado, a sociedade entendendo o debate, e aí a arte da política para poder harmonizar alguns setores mais preocupados. A gente deve basear um pouco no modelo europeu. A União Europeia tem um IVA. Pode ter mais de uma alíquota. Não precisa ter uma alíquota única. Você pode ter importante é ter menos impostos, simplificar, pode acomodar uma ou outra alíquota. E aqui foi bem destacado, simplifica, reduz custo, insegurança jurídica. Se a gente pegar a União Europeia, a discussão jurídica tributária é 0,27% do PIB. No Brasil é quase 20%, 70 vezes mais. Então, simplificar, reduzir insegurança jurídica, tornar o produto nacional mais competitivo. O produto nacional acumula crédito, porque ele é cumulativo. O importado não acumula. Então, vai melhorar a competitividade
do produto brasileiro industrial. Exportação, quando exporto um automóvel, eu não pago imposto, mas eu já paguei no pneu, no aço, no vidro, acúmulo de crédito. Uma indústria automotiva em São Paulo tem 1,5 bilhão de crédito acumulado. Fica com um mico. 1,5 bilhão, uma indústria. Você tira a cumulatividade, a exportação vai crescer. Você tira completamente a cumulatividade para investimento. Hoje você paga imposto através da cumulatividade e, quando investe, se desonera completamente o investimento. Os estudos mostram que, em 15 anos, pode ter um crescimento de 10% do PIB. 10% do PIB. Passa a ter uma alocação de investimento muito mais eficiente e com bons resultados para o país. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica, faz o PIB crescer, gerar investimento, emprego, renda, e a gente poder avançar. Não é fácil, né? Se fosse fácil, já há muito tempo teria sido feita, né, Wagner Freitas? Mas está maduro o debate para se procurar resolver. A questão federativa, a ideia não é tirar de um para dar para outro. Claro que a mudança da origem para o destino ela é lógica. No mundo inteiro, tributo sobre consumo é onde consome, mas é evidente. Aliás, o Nordeste vai ser muito justamente beneficiado, porque ele é muito populoso, muito populoso. Então, ele vai ter um aporte maior. Mas a ideia é que isso possa ter uma transição mais longa. O que precisa ser rápido é o resultado econômico da eficiência. Aí você rapidamente vai poder ter os resultados desse trabalho. Mas agradecer muito aqui o convite, cumprimentar o Guilherme. Diz que uma boa imprensa é a sociedade conversando consigo própria, né? Essa é a grande... Por isso, Vitor Hugo dizia, o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Ela é civilizatória, né? E fortalece a democracia. Esse é um outro momento bom, do diálogo. Quem ouve mais, erra menos. Você está permanente ouvindo, dialogando, a sociedade civil organizada, e a gente consegue avançar para fazer com que o nosso país, que tem uma enorme vocação para crescer, gerar emprego, renda, possa fazê-lo. Bom trabalho. Neste momento, desfazemos o nosso momento de abertura do nosso encontro Correio Debate, Reforma Tributária e Indústria. Agradecemos